Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta terça-feira da oitava do Natal, dia em que a igreja também celebra a comemoração de Santo Tomás Becket. Ele, que pertencia ao clero da Inglaterra no século XII, foi ali eleito bispo e defendeu com todas as forças os valores da fé cristã e também os interesses da Igreja Católica. Por isso foi perseguido, por isso foi exilado e depois morto pelos guardas do rei, pela fé que tinha e também por defender com todas as forças os interesses do Evangelho. Queremos então no dia de hoje pedir a intercessão de Santo Tomás Becket sobre nós, sobre as nossas famílias, para que o nosso dia seja abençoado, cheio da presença de Deus. Para iniciar esse nosso momento de escuta da palavra de Deus e da palavra da igreja, convido você a rezar comigo, pedindo a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesta terça-feira da oitava do Natal, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz na sua liturgia a palavra de Deus. O evangelho que nos é proposto no dia de hoje para a reflexão é o evangelho segundo São Lucas. O texto do evangelho está lá no capítulo 2 de São Lucas, nos versículos de 22 a 35. Ouçamos então atentamente essa palavra de Deus, que vem hoje ser farol para iluminar nosso caminho, iluminar a nossa alma, fortalecer e alimentar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso,
e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, que já ouvimos, de certo modo, uma versão um pouco mais longa no último domingo, nós vemos, em primeiro lugar, esse compromisso da família de Nazaré, de manter-se fiel a Deus, de manter-se fiel aos propósitos de Deus, de manter-se fiel aos desígnios de Deus e de cumprir a vontade de Deus. Fiéis à religião que professavam, fiéis à fé, conforme era vivenciada pelos judeus, pelos hebreus. Maria e José vão até o templo de Jerusalém para consagrar aquele menino a Deus, para entregar aquele menino como dom para Deus, como quem diz: Senhor, ele é teu, que seja feita na vida dele a tua vontade, mais do que a nossa vontade. É a certeza da confiança que se tem em Deus, que não deixa medo, não deixa temor algum em entregar aquele filho ao Senhor e consagrá-lo ao Senhor, para que os desígnios de Deus se cumpram naquele menino. Aprendemos isso de José e Maria. Essa entrega total de si mesmos ao Senhor e de tudo o que tem, na certeza de que tudo pertence a Deus antes de pertencer a eles. Depois nós vemos também a beleza desse encontro com Simeão, aquele homem idoso já, mas ao qual Deus tinha prometido que ele não morreria antes de ver com os próprios olhos a salvação de Israel. E Simeão, na intimidade que tinha com Deus, na amizade que tinha com Deus, foi capaz de ter o discernimento no momento em que viu aquele menino, no momento em que aquele menino é trazido ao templo. Ele é capaz de reconhecer a obra de Deus na vida daquele menino. É capaz de conhecer a própria salvação, não apenas um instrumento de salvação, mas a própria salvação naquela criança. Por isso ele diz: esse menino é luz que iluminará as nações,
é a glória de Israel. Reconhecimento de alguém que realmente tem amizade com Deus e a sensibilidade para perceber os sinais de Deus onde estão presentes. Mas esse mesmo Simeão lança uma profecia para a mãe daquele menino, falando do menino e falando dela. Diz que aquele menino vai ser causa de contradição. E realmente é isso que acontece com Jesus. Por ser um homem da verdade, andou na contramão de muitos pensamentos de sua época. Por ser um homem do bem, contrariou muitos do seu tempo. Por ser um homem justo, fez muitos inimigos. Foi um sinal de contradição para um mundo ganancioso, para uma terra cheia de perversidade, veio trazer a paz para um mundo de guerra. Veio oferecer um jeito novo de ser rei num mundo que pensava apenas numa salvação temporal. Veio mostrar o céu para quem esperava apenas a libertação terrena. Foi sinal de contradição, sim. Mas sinal de contradição que garantiu a salvação da humanidade, que nos deu o direito do céu, que faz com que hoje nós possamos acreditar que quando passar esta terra, nos espera a eternidade de Deus, na vida que não termina mais. Quanto à mãe daquele menino, Maria, o profeta Simeão diz que uma espada lhe traspassará a alma. Não foi esse o sofrimento daquela mãe? Quando viu sendo rejeitado o seu filho amado, quando viu sendo escarrado o seu filho querido, quando viu dependurado na cruz, naquele objeto mais triste e terrível, aquele que era carne da sua carne, sangue do seu sangue, quando viu a humanidade rejeitar a salvação, profecia que se cumpriu em Maria. Dor que deve traspassar também a nossa alma quando estamos diante da rejeição do Evangelho, quando estamos diante de pessoas, organizações, situações que querem desacreditar o Evangelho, que querem desacreditar a fé, que querem desacreditar a doutrina da igreja. Essa dor deve traspassar a nossa alma também, porque mais uma vez colocam dependurado no madeiro o Cristo, rejeitando-o, virando as costas para Ele. Oxalá, meu irmão, minha irmã, sejamos nós apaixonados por Cristo, apaixonados pelo Evangelho, a ponto de querer a cada momento colocar em prática a palavra do Senhor. E que doa em nós como uma espada traspassando nossa alma, cada vez que nos depararmos com alguém ou alguma organização, alguma situação que desmereça o nome e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora e Santo Tomás Becket, que hoje comemoramos, rezem por nós. Amém. Um dia me dá